Quem são os espíritos em prisão que Jesus pregou? Será que são aquelas pessoas que pereceram no dilúvio e Deus estaria dando para eles a chance de se arrependerem para serem salvos? Será que são demônios? Jesus trouxe uma pregação para eles, para se gloriar que havia vencido eles na cruz do Calvário. Será que são espíritos de demônios que Jesus pregou? Então, quem são os espíritos em prisão que Jesus pregou? Essa é uma pergunta e divide opiniões. E eu estarei trazendo para você aqui também onde ficava essa prisão, qual era o teor da mensagem, que tipo de mensagem Jesus trouxe. Será que era uma mensagem de arrependimento que Jesus trouxe para os espíritos dessas pessoas? E quando Jesus pregou, será que ele pregou após a ressurreição dentre os mortos? Em que momento Jesus pregou a esses espíritos em prisão? Eu estarei trazendo para você a resposta a essas e outras perguntas logo após a vinheta. Até já! Olá, queridos, graça e paz, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você é novo por aqui, dê o seu like aí, se inscreva no nosso canal, ative aí o sininho para você ser notificado todas as vezes que nós lançarmos aqui conteúdo novo, de grande relevância, não é? Principalmente conteúdos escatológicos. E hoje nós estaremos falando sobre esse assunto, quem são os espíritos em prisão que Jesus pregou. Será que esses espíritos em prisão são aquelas pessoas que morreram no dilúvio, que pereceram e que Deus então deu uma segunda chance para elas, enviando Jesus para pregar para elas, para que elas pudessem ser salvas após elas terem morrido? Tem muita gente que crê nessa linha de pensamento. Eu particularmente, eu penso diferente sobre esse texto. Aliás, eu me debrucei muitos anos sobre esse texto, eu li vários comentários bíblicos, mas nunca me trouxe uma resposta satisfatória em cima desse texto. E eu ficava sempre me questionando quem são esses espíritos em prisão. Eu orei muito a Deus e pedi a Ele iluminação sobre esse texto. E eu sempre acreditei que um dia o Senhor iria me mostrar, tá certo? Então é exatamente isso que eu estou falando para você. Essa é uma visão que eu tenho desse texto. Eu estava em casa, eu me lembro, não sei se era de manhã ou de tarde, eu sei que minha esposa estava passando roupa e eu estava lendo esse texto quando me veio ali uma interpretação em cima desse texto. Eu nunca vi nenhum comentarista falar sobre o que eu estarei tratando aqui hoje, mas eu acredito que é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês. Quem são esses espíritos em prisão? Eu acredito que essa perspectiva que eu tenho é aquela que traz para nós uma resposta mais lógica, não é, em cima desse texto. Então eu estarei mostrando para você a partir de agora aqui na íntegra. Claro, você não é obrigado a ficar com a minha ótica sobre esse texto. Amém? Essa é a minha visão sobre esse texto. Eu estarei então compartilhando aqui com vocês. Ok? Esse é o primeiro ponto. E nós estaremos então respondendo a algumas perguntas interessantes. Por exemplo, onde ficava essa prisão que Jesus esteve lá pregando, tá certo? Qual era o teor da mensagem? O que Jesus pregou para esses espíritos? Será que era uma mensagem de salvação? Não é? Em que momento Cristo pregou? Em que momento do seu ministério Jesus foi lá pregar para essas pessoas? E a última pergunta nós estaremos respondendo: quem são os espíritos em prisão que Jesus pregou? Então vamos lá para o início então da nossa exposição sobre esse texto, tá certo? Bom, quem são os espíritos em prisão os quais Jesus pregou? Vamos direto para o texto, vamos ler primeiro o texto e eu estarei então explicando ele por último, porque antes nós precisamos responder aquelas três perguntas. Onde ficava essa prisão? Qual era o teor da mensagem, certo, que Jesus pregou, e em que momento
do seu ministério, Jesus ele trouxe essa pregação. Responderemos essas 3 perguntas em seguida e por último nós estaremos então analisando esse texto. Então vamos aqui ao texto, eu quero ler aqui apenas para introduzir o assunto. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, pelo batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Então esse é um texto onde existe muita confusão e muita gente diz muita coisa. Estaremos analisando ele então no final. Mas antes então vamos responder a 3 perguntas. Onde ficava essa prisão? É a primeira pergunta. Que lugar ficava essa prisão? Existe um local geográfico onde essa prisão se encontra? Segunda pergunta, em que momento, quando Jesus pregou, será que foi antes dele ressuscitar? Será que foi depois dele ressuscitar? Será que quando ele estava ainda no seu ministério terreno, na terra, foi que ele foi e pregou esses espíritos em prisão? Então nós estaremos respondendo essa pergunta aqui. Em que momento Cristo pregou? Depois, qual era o teor da mensagem? Essa é importante, é uma pergunta importante. Será que era uma mensagem de arrependimento para aquelas pessoas que pereceram no dilúvio, como muita gente diz, para que elas pudessem então ter uma segunda chance? Que mensagem Cristo pregou? Beleza? E estaremos respondendo no contexto geral, então, depois de ter respondido essas 3 perguntas, quem são os espíritos em prisão? Analisaremos, claro que eu estou construindo aqui uma ideia com você, para que nós possamos então trazer uma reflexão completa sobre o texto, tá certo? Para não pegar versículos isolados, eu quero trazer para você algo bem rechonchudo, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui a nossa exposição respondendo então a essas 3 perguntas, ok? Então a primeira pergunta, onde ficava essa prisão? Qual é a localização dessa prisão? Antes de falarmos sobre a localização da prisão, eu queria mostrar para você como era a crença no Antigo Testamento sobre a questão dos mortos, para onde os mortos iam, como era essa questão no Antigo Testamento e como a ideia se perpetuou também pelo Novo Testamento. Eu quero te mostrar como os judeus acreditavam na vida após a morte. Em primeiro lugar, os judeus acreditavam, que uma pessoa quando morria, se ela fosse justa ou injusta, ela ia para um lugar chamado Sheol. A palavra do Senhor diz no Salmo 16:10, está escrito assim: não permitirás que a minha alma fique no Sheol, e nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então a palavra Sheol, ou Seol, como muita gente diz, ela representa um lugar para onde iam todos os justos e os injustos, que morriam, espírito e alma deles iam para esse lugar chamado Sheol. Então o corpo ia para o pó da terra para perecer, e o espírito e a alma dessas pessoas, ou seja, a parte imaterial, iria para esse lugar chamado Sheol, ou Seol, tá certo? E nesse lugar havia um abismo de separação, e nós estaremos mostrando isso agora. Você está vendo aqui, há um abismo de separação, certo? Nesse lugar chamado Sheol, e o justo ia para o lugar de consolo, ser consolado, e o injusto, o ímpio, para o lugar de tormento. Mas era tudo no mesmo lugar, Sheol, o nome desse lugar aqui. O justo ia para o lugar de consolo e o ímpio ficava no lugar de tormento. Mas havia um abismo e essas pessoas não conseguiam transitar de um lugar para o outro. Então isso aqui era uma prisão. E nem havia a possibilidade de ninguém escapar daqui e voltar para o mundo dos vivos. É o que a gente vai ver então no texto de Lucas 16:24, onde vai mostrar exatamente esse lugar. Antes de lermos Lucas 16:24, eu quero dizer a você que existe uma palavra no grego que corresponde à palavra hebraica Sheol, tá certo?
um lugar no Novo Testamento que corresponde ao mesmo lugar, Sheol. Lucas, em Atos 2:27, ele vai dizer assim: não permitirás que a minha alma fique no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Nota-se então que Lucas, ele troca a palavra Sheol pela palavra Hades, ao repetir o Salmo 16:10. Ele repete a mesma palavra, ele bota a palavra Hades, ele substitui a palavra Sheol pela palavra Hades. Ele vai citar o Salmo 16:10 em Atos 2:27, mas ele vai trocar as palavras, ele vai trocar a palavra Sheol pela palavra Hades. Ele vai dizer: não permitirás que a minha alma fique no Hades, e nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Nota-se que Lucas, ele repete o Salmo 16:10, mas ele troca a palavra Sheol pela palavra Hades, nos mostrando então com isso que Hades e Sheol então é o mesmo lugar, ok? Então Sheol e Hades era o lugar para onde iam os espíritos de todas as pessoas que viviam sobre a terra e que morriam. Tanto justos quanto injustos ia para o mesmo lugar chamado Sheol ou Hades, tá certo? E nesse lugar chamado Sheol ou Hades havia um abismo de separação que separava dois lugares: lugar de consolo para onde iam os justos e o lugar de tormento para onde ia o ímpio. Então eles acreditavam nessa forma. Essa crença, obviamente, ela foi passada para o Novo Testamento, nos mostrando que é assim que acontece. Eu vou ler aqui com vocês Lucas 16:24, que vai mostrar o Hades ou o Sheol, se você preferir. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males, e agora este é consolado e tu atormentado. Observe que nesse lugar aqui existe lembrança, tá certo? Existe lembrança. Ele se lembra, porque ele fala: lembra-te, tá certo? Você vai ver que ele se lembra que tem pai, ele se lembra que tem irmãos. Então, quando se morre, se tem lembrança de tudo, até porque seremos julgados, e se não há lembrança, na hora de ser julgado, estaremos sendo julgados pelo quê? Podemos perguntar ao juiz que estará julgando. Então, é necessário conservar a lembrança, e esse texto aqui mostra que os mortos estão conscientes. Esse e outros textos também aqui. Eu tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre isso. Eu vou deixar o card aqui em cima de um deles, para que você possa, então, ter uma aula completa sobre isso, porque esse não é o nosso assunto. Eu não quero ficar muito tempo aqui, tá certo? Você assiste aí o vídeo que eu falo, os vídeos que eu falo sobre isso, e você vai ser ricamente abençoado. Mas eu quero te mostrar então com isso que existe lembrança, tá certo? E eu quero te mostrar que isso aqui era uma prisão, em primeiro lugar, tá certo? Ele diz: e disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Não, antes eu quero ler aqui com você. Ele diz: e além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá para cá. Então observe que aqui era uma prisão a tal ponto que eles não conseguiam transitar de um lugar para o outro. E você vai ver que era uma prisão mesmo, porque também eles não poderiam escapar daqui para voltar para o mundo dos vivos. É isso que o restante do diálogo nos mostra. Ele fala aqui, ó: e disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão disse: se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então Abraão está dizendo que se mesmo que alguém dentre os mortos fosse falar com eles, eles não acreditariam, porque só tem uma forma de não vir para esse lugar aqui, que é crer nas profecias, que é crer na palavra de Deus, é o que ele está dizendo. Mas não tinha como ninguém sair daqui para voltar para o mundo dos vivos, trazer nenhum tipo de mensagem. Com isso eu quero mostrar para você que esse lugar chamado Hades ou Sheol, então, era uma prisão, tá certo? Era uma prisão onde ninguém podia nem transitar aqui, passar de um lado para o outro. Quem estava no lugar de consolo não podia vir para o lugar de tormento, porque havia um abismo de separação. Uma vez que você cai no lugar de tormento, está aqui.
está preso. Uma vez que caiu no lugar de consolo, está preso, ou seja, ninguém poderia passar. Por isso esse lugar é chamado de prisão. Nem eles podiam transitar aqui para passar de um lugar para o outro, de um lado para o outro, e nem tampouco eles poderiam escapar daqui. Eu quero dizer a você que Cristo foi o primeiro a escapar daqui. Oh, glória a Deus! Cristo foi o primeiro a voltar do mundo dos mortos. Ele é as primícias dos que dormem. Beleza? Mas vamos então continuar o nosso raciocínio. E agora eu quero te mostrar a localização dessa prisão. Onde ficava essa prisão? Então vamos lá ver qual é a localização dela. Eu botei até aqui o símbolo da localização. E nós vamos ver onde ficava. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia ou do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Algumas traduções dizem no coração da terra. Então nós sabemos que Jesus ele desceu às partes mais baixas da terra. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 8, que ele desceu às regiões baixas da terra, inferiores da terra. Então, onde fica o Hades ou o Sheol? Ou esse mundo dos mortos? Bom, ele fica lá embaixo, nas partes inferiores da terra, no seio da terra ou no coração da terra. Então nós sabemos que é um lugar geográfico e fica lá no núcleo da terra, por isso talvez seja bem quente, não é? Bom, e eu quero mostrar para vocês que aqueles crentes que estavam no lugar de consolo, certo? Porque havia essa divisão, havia o lugar de consolo e o lugar de tormento. Quem estava no lugar de tormento ficaria sendo atormentado. Quem estava no lugar de consolo ficaria sendo consolado. Tá certo? Quem estava no lugar de consolo havia recebido uma promessa. Eu quero te mostrar isso, de que eles iriam sair dali. Essa promessa era algo que havia sido mostrado na Bíblia desde Gênesis 3,15 e provavelmente passou através da tradição oral. Tá certo? As informações sobre Deus eram passadas através da informação oral, não havia escrita ainda lá no início da criação, os primeiros habitantes da terra, tá certo? Mas a informação de Gênesis 3,15 foi passada, tanto é que foi escrita e chegou até nós. Depois que houve escrita, foi registrada e chegou até nós. Essa promessa de que viria um descendente da mulher que iria pisar na cabeça da serpente é antiga. A promessa de um redentor é bem antiga. E esses crentes da antiga aliança, os justos da antiga aliança, eles acreditavam que um dia eles iriam sair desse lugar de consolo e iriam para um lugar melhor. Eles aspiravam ir para a pátria celestial. Eles aspiravam ir para a cidade santa, para a Nova Jerusalém. E eu quero te mostrar isso, porque essa era a expectativa deles. E antes de eu mostrar para você isso, eu quero dizer que os sacrifícios de animais do Antigo Testamento, ele não podia tirar pecados, ok? Apenas cobria pecados. Ou seja, aquelas pessoas, elas ofereciam aquele sacrifício de animais, mas o pecado não era tirado. Então, os espíritos dessas pessoas não eram puros o suficientes para estarem com Deus, porque certamente a santidade de Deus iria fulminá-los. Observe então que eles não tinham condições de estar com Deus em função de serem ainda impuros, porque o sacrifício não era perfeito para tirar pecados de animais. Mas a Bíblia nos garante que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. O que aconteceu então? Eles estavam esperando um dia em que haveria um sacrifício perfeito, uma oferta perfeita que iria limpá-los, para que eles pudessem, depois de serem limpos, estarem então tendo todas as condições de adentrar no paraíso. Então, por enquanto, eles estavam nesse lugar de consolo, que era um lugar temporário, onde eles estavam aguardando uma redenção definitiva, uma redenção perfeita dos seus pecados, para que eles pudessem então estar em condições de adentrar no paraíso, na presença de Deus. Tá certo? Eu quero te mostrar que eles aspiravam que isso um dia pudesse acontecer. Aqui diz em Hebreus 11, do 13 ao 16, diz assim: todos estes morreram na fé, falando dos heróis da fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as, ou seja, eles criam nisso, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem
daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar, falando da pátria terrena. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, ou seja, essas pessoas que estavam no lugar de consolo, estavam aguardando uma pátria melhor, a pátria celestial, estavam aguardando o dia em que eles iriam sair desse lugar de consolo para ir para o paraíso, mas tinham que aguardar o sacrifício perfeito, porque os seus espíritos precisavam ser aperfeiçoados. Eu quero te mostrar isso. Eles aguardavam ir para a pátria celestial, e aqui diz: por isso também Deus não se envergonha deles de chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então Deus havia preparado uma cidade para que eles pudessem então habitar, sair daquela prisão, daquele lugar que nós chamamos lugar de consolo, que era temporário. E aqui vai dizer que os espíritos deles foram aperfeiçoados. Eles não aguardavam o espírito ser aperfeiçoados para estarem aptos para ir para o paraíso. Então isso aqui é mostrado em Hebreus 11:39. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa enquanto viviam aqui, provendo Deus alguma coisa melhor, ou seja, o sacrifício de Cristo, não é? Que realmente tira pecados. Provendo Deus uma coisa melhor ao nosso respeito, falando da igreja, para que eles, ou seja, esses crentes que aguardavam, sem nós não fossem aperfeiçoados. Então, da mesma forma, ele está dizendo que o nosso espírito foi aperfeiçoado pelo sacrifício de Jesus, uma redenção definitiva que realmente tira pecados. Da mesma forma, eles também foram aperfeiçoados pelo mesmo sangue que tira os nossos pecados também, tirou completamente o deles, já que os sacrifícios de animais não tiravam pecados no Antigo Testamento, tá certo? Mas o sangue de Cristo tira todo o pecado, inclusive tirou deles também, porque eles aguardavam essa redenção definitiva para poderem comparecer diante do Senhor lá no paraíso. Então eles aguardaram no lugar de consolo, aspiravam uma pátria melhor, aspiravam sair dali e ir para Nova Jerusalém, eles aspiravam isso. E então isso aconteceu quando Jesus Cristo então apresentou o sacrifício perfeito. Eu vou mostrar para você depois a continuação dessa ideia mais na frente, mas eu quero que você guarde apenas por enquanto, que os crentes da antiga aliança que estavam no lugar de consolo, eles aguardavam sair dali, tinham a promessa de que iriam sair, eles tinham a promessa de que iriam para pátria celestial, para Nova Jerusalém, eles tinham essa promessa. E eu quero que vocês guardem também que eles só não puderam ir para lá, tiveram que aguardar no lugar de consolo, porque ainda não havia o sacrifício perfeito e que eles precisavam ser aperfeiçoados e que eles foram aperfeiçoados juntamente conosco. Guardem essa informação, que eu estarei então trazendo ela de volta um pouco mais para frente e vai fazer completo sentido para você. Então nós respondemos aqui onde ficava a prisão. Essa prisão era no Hades ou Sheol e ficava lá embaixo, beleza? Lá no coração da terra. Vamos então para a nossa segunda pergunta. Qual era o teor da mensagem? Que tipo de mensagem então Cristo trouxe? Será que era uma mensagem de arrependimento para aquela galera que pereceu no dilúvio, que morreu no dilúvio? Será que essa era a mensagem? Vamos então tirar isso a limpo. Qual era o teor da mensagem? Bom, a Bíblia fala no texto que nós lemos, de 1 de Pedro 3,18, que Cristo pregou aos espíritos em prisão. Ele trouxe uma pregação para aqueles espíritos que estavam em prisão. Tem pessoas que trazem ainda a ideia, eu acho o cúmulo, de que esses espíritos são demônios, espíritos de demônios. Como se Jesus tivesse ali trazido uma mensagem para eles, de se gloriar. Tá vendo aí, eu venci sobre vocês. Como se Deus tivesse que descer a esse nível dos demônios, de se gloriar, ou de tipo jogar na cara deles, olha, eu venci, como se Jesus tivesse esse tipo de caráter. Nós não vemos esse tipo de caráter nem em Deus nem em Jesus, tá certo? Então, o teor da mensagem nós iremos ver agora, que tipo de pregação ele trouxe para essas pessoas. E a palavra pregar ali, quando diz que ele pregou aos espíritos em prisão, era a palavra grega kerusso, não é? A palavra pregou é a palavra grega kerusso. E essa palavra,
ela significa ser um arauto, oficiar como um arauto, proclamar como um arauto. O que é um arauto? Um arauto é um oficial da corte que é enviado para trazer uma mensagem para alguém. Ele traz uma mensagem normalmente em tom informativo, é mais ou menos naqueles filmes que você vê da Idade Média, onde alguém abre um pergaminho diante do público e começa a ler a mensagem que o rei está trazendo, não é? Então, essa mensagem que é trazida pelo arauto, por esse oficial, é uma mensagem que tem um tom informativo, e a gente vai ver isso aqui na continuação da definição do dicionário grego. Diz aqui, ó, sempre com sugestão de formalismo, gravidade e uma autoridade que deve ser escutada e obedecida. Publicar, proclamar abertamente algo que foi feito. Então essa pregação aqui de Jesus, pelo que nós podemos ver, pela definição da palavra pregar, que é a palavra grega kerusso, significa que ela tem um tom de proclamação, ela tem um tom informativo, de trazer informação. Ele está publicando ou falando abertamente de algo que foi feito. Então ela tem um tom de anunciar publicamente algo que foi realizado, algo que foi feito. E você sabe que aquelas pessoas que aguardavam no lugar de consolo, elas estavam esperando então um dia em que haveria a redenção definitiva delas, em que elas iriam receber a purificação completa dos seus pecados, já que o sangue de animais não podia fazer isso. Por isso eles eram imperfeitos para estarem diante de Deus, estavam aguardando o dia do aperfeiçoamento perfeito, estavam aguardando o dia em que eles seriam aperfeiçoados através de um sacrifício perfeito. E o que acontece é que Cristo, quando ele morre na cruz, ele desce, não é, para as regiões mais baixas da terra, como ele disse que iria, e lá então ele prega para essas pessoas aqui que estão no lugar de consolo, aguardando uma redenção definitiva. Essas pessoas acreditavam que o sacrifício perfeito iria chegar e que elas enfim poderiam deixar esse lugar aqui para ir para Jerusalém celestial. O que Cristo está pregando para eles é justamente isso, já que a palavra kerusso, ela traz para nós um tom informativo de anunciar ou proclamar algo que foi feito abertamente. Então Jesus está anunciando, dizendo para eles, olha, já chegou o sacrifício perfeito, eu já morri por vocês, então já existe sacrifício perfeito para que vocês possam então deixar esse lugar e ir comigo então para o paraíso. Vocês já estão aperfeiçoados o suficiente. Eu estou aqui para cumprir a promessa que é desde o Antigo Testamento, não é? Que dizia que haveria um sacrifício perfeito para aperfeiçoar vocês, para que vocês agora possam comparecer diante de Deus. Então, a mensagem que Jesus pregou para eles, ela foi uma mensagem de tom informativo e não uma mensagem de arrependimento, como muita gente está insinuando por aí. Foi uma mensagem para publicar abertamente algo que foi realizado, que foi feito, e é justamente acerca do seu sacrifício perfeito. Ele está anunciando que agora os crentes da Antiga Aliança, eles podem agora subir para o paraíso, porque o sacrifício perfeito já foi realizado. É isso que vai acontecer. Cristo, então, quando ele morre, ele desce para esse lugar de consolo, e ele, então, leva todos esses crentes da Antiga Aliança que acreditavam em um sacrifício perfeito para o paraíso, porque eles criam nessa promessa. Tá certo? E aí, agora, nós iremos responder a nossa terceira pergunta: em que momento Cristo pregou? Na verdade, nós já temos a resposta. Ele pregou no momento em que ele desceu às partes mais baixas da terra, durante o período em que ele foi cumprir a nossa sentença lá embaixo, porque nós sabemos que Cristo morreu na cruz por nossos pecados, ofereceu a si mesmo, nos substituiu na cruz, mas também ele nos substituiu lá embaixo, no lugar de tormento. Era para nós descermos ao Hades, para o lugar de tormento, ok? Mas ele substituiu a gente lá embaixo também, e eu quero te mostrar isso. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, ou até a morte. E a palavra morte aqui
é a expressão Mavet, que significa mundo dos mortos, ou seja, ele desceu até o mundo dos mortos e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Aqui diz que ele foi contado com os transgressores, e nós temos aqui duas interpretações para essa expressão. Ele foi contado com os transgressores, pode se referir quando ele estava na crucificação ali, havia um ladrão à direita e outro à esquerda. Ou seja, havia um transgressor à direita e também um transgressor à esquerda. E Cristo estava entre os dois transgressores. Mas eu prefiro acreditar no contexto do mundo dos mortos, porque aqui o contexto diz que ele derramou a sua alma na morte, ou ele desceu até Mavet, mundo dos mortos. Então aqui ele foi contado entre os transgressores lá embaixo, no mundo dos mortos, lá no lugar de tormento. Todos aqueles que eram ímpios não iam para o lugar de tormento, e Cristo não cumpriu a minha e a sua sentença na cruz, e também não desceu às partes mais baixas da terra para cumprir a minha e a sua sentença. Então ele foi parar no lugar de tormento e foi contado com o restante dos transgressores, porque o contexto aqui é sobre o mundo dos mortos, onde ele desceu para cumprir a minha e a sua sentença. É mais ou menos assim, lá essas horas está descendo transgressores direto, né? Pecadores estão morrendo e descendo para esse lugar chamado Hades, e está dizendo assim: chegou um, chegou outro, chegou outro. Naquela época chegou um, chegou outro, chegou Cristo, entende? Então Cristo desceu a esse lugar aqui para cumprir a minha e a sua sentença. Obviamente que eu creio muito mais, e ele cumpriu a minha e a sua sentença durante 3 dias, mas a gente tem a informação de que a morte não pôde detê-lo, e ao 3º dia então ele ressuscitou. Creio eu que a pregação, isso não está em canto nenhum, a pregação de Cristo foi nesse período dos 3 dias, entre o tempo em que ele chegou no Hades e entre o momento em que ele ressuscitou dentre os mortos. A pregação dele está compreendida nesse período. Eu creio que ele deve ter pregado para essas pessoas que estavam lá no lugar, não é, de consolo. Nós já vimos que a pregação foi para os crentes da antiga aliança que aguardavam no lugar de consolo, a pregação foi para eles. Eu creio que ele pregou após ter ressuscitado, até porque até então, durante o período em que ele esteve no lugar de tormento, ele não tinha ali a patente necessária para pregar para todos. Mas olha, que havia um abismo de separação entre um lugar e outro, entre o lugar de consolo e o lugar de tormento, e ninguém podia atravessar de um lugar para o outro. Eu creio que após Cristo ter ressuscitado dentre os mortos, então ter escapado do lugar de tormento, ele então agora ele poderia atravessar para o lugar de consolo e então trazer a mensagem para os crentes da antiga aliança que aguardavam o sacrifício perfeito. Isso não está na Bíblia, eu estou aqui crendo, né, conjecturando que a sua pregação ela foi exatamente durante o período em que ele ressuscitou dentre os mortos, onde ele pôde atravessar para outro lado para informar aquelas pessoas que já havia sacrifício perfeito e que ele era o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, e que agora os espíritos desses crentes da antiga aliança foram aperfeiçoados por meio do seu sangue. Eles já criam nisso, então ele esvaziou esse lugar de consolo e levou todos para o paraíso, tá certo? Então eu acredito que a pregação de Cristo foi após ele ter recebido ali o corpo de glória, ter ressuscitado dentre os mortos. Creio eu, tá certo? Então eu tenho aqui alguns textos que provam que Cristo, ele desceu às partes mais baixas da terra e que ele levou esses crentes para o paraíso. Eu tenho que provar isso, não é? Existem passagens que provam isso? Existe. Efésios 4, do 8 ao 10, vai mostrar isso para nós. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, e senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Observe que Cristo desceu às partes mais baixas da terra para cumprir a minha e a sua sentença. E aqui diz: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então, aqui diz que ele levou cativo o cativeiro quando ele desceu às partes mais baixas da terra. Lembra que eu falei que esse lugar é uma prisão?
que as pessoas não podiam voltar, sair dali, era uma prisão, lembra? Então era um cativeiro. Aqui diz que ele levou cativo o cativeiro, ou seja, ele terminou com o lugar de consolo, tá certo? E levou todos os crentes da antiga aliança para o paraíso. Foi isso que ele fez. Ele terminou com aquele cativeiro, levando os crentes da antiga aliança para o paraíso. Então quem morre hoje sem Jesus desce direto para o Hades ou Sheol, tá certo? Vai aguardar então a última ressurreição. Agora quem estava no lugar de consolo foi levado para o paraíso, ou seja, aquele lugar foi esvaziado, o lugar de consolo. Então quem morre hoje com Jesus, crente, sobe direto para o paraíso, não desce mais, sobe direto para o paraíso. Por isso Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Ou seja, a partir de agora, quem é a igreja, quem aceita Cristo, o Hades não puxa mais ela para baixo. É isso que o texto está querendo dizer. Ou seja, a pessoa quando morre em Cristo, ela sobe direto para o paraíso. Eu tenho vários vídeos aqui que falam sobre isso. Você pode acessá-los então e ter, não é, uma explicação melhor sobre esse assunto. Beleza? Bom, vamos continuar aqui provando para você que os crentes da antiga aliança estão no paraíso, porque já foram aperfeiçoados. Mas chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Lembra que eles acreditavam que eles iriam para uma pátria melhor, os crentes da antiga aliança, e que só estavam aguardando um sacrifício perfeito? Pronto, Jesus então fez o sacrifício perfeito, disse para eles que fez, essa foi a mensagem de Jesus: olha, já tem sangue, sacrifício perfeito para aperfeiçoar vocês, vamos comigo então para o paraíso. Então Jesus levou todos eles para o paraíso. Beleza? Então eu acredito que foi isso que aconteceu. E aqui diz, não é? Mas chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos. Primogênitos são os filhos de Deus. Deus tira onda, não é? Qualquer um pode ter o único primeiro filho. Você só tem um único primeiro filho, um único primogênito. Deus tem primogênitos, mostrando que ele trata todos iguais, os seus filhos. Não é? Glória a Deus. Ele trata a gente como primogênitos, não é? E aqui diz, então, que nós chegamos à Universal Assembleia e à Igreja dos Primogênitos, que estão escritos nos céus. A Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Lembra que os crentes da antiga aliança estavam aguardando o aperfeiçoamento dos seus espíritos, para que eles pudessem estar no paraíso? Então esse texto aqui prova de que eles estão no paraíso, juntamente com os crentes que morreram em Cristo, tá certo? Juntamente com os crentes da nova aliança. Todos que morreram estão no paraíso, ou seja, ninguém está mais lá no Hades. Então eu provo com isso que os espíritos dos justos do Antigo Testamento foram aperfeiçoados pelo sangue de Jesus. Tá certo? Então, a gente respondeu a primeira pergunta: onde ficava a prisão? A prisão ficava lá embaixo, no coração, no seio da terra. Qual era o teor da mensagem de Jesus? O que ele foi pregar para essas pessoas? Bom, ele foi pregar para eles de que já havia sacrifício perfeito, de que agora eles poderiam subir direto para o paraíso. E a outra pergunta, a terceira: em que momento Cristo pregou? Cristo pregou no momento em que ele desceu as partes mais baixas da terra. Nesses 3 dias que ele ficou lá embaixo, creio eu, que ele pregou após ter ressuscitado dentre os mortos, porque após ressuscitar dentre os mortos, ele tinha também que oferecer o sangue dele no templo verdadeiro. A Bíblia fala que o tabernáculo que Moisés fez é apenas uma figura do verdadeiro que tem no céu. E o tabernáculo havia o átrio exterior, onde o sacrifício era feito, havia o santo lugar e havia o santo dos santos, onde o sacerdote, uma vez por ano, ele imolava o animal lá fora e atravessava até o santo dos santos para oferecer o sacrifício pelos pecados de todos. Não é? A Bíblia diz que Cristo, ele atravessou os céus uma única vez e entrou no verdadeiro tabernáculo para oferecer o sangue dele por nós. Então, eu acredito, creio eu então, que Cristo só pode ter pregado esses espíritos
ter trazido essa informação após ter adentrado no tabernáculo verdadeiro. Então Cristo, após ressuscitar dentre os mortos, ele subiu no tabernáculo verdadeiro para apresentar o sangue dele nos umbrais eternos, no tabernáculo verdadeiro. Então depois ele desceu lá para informar aos crentes da antiga aliança de que já havia sacrifício perfeito e que agora eles podiam subir direto para o paraíso. Então, por isso que eu acredito que ele pregou após ter ressuscitado dentre os mortos. O momento em que ele pregou foi esse específico. Estou sendo aqui específico. Beleza? Tranquilo? E agora nós estaremos respondendo quem são os espíritos em prisão que Jesus pregou, que é o tema desse vídeo, o tema dessa aula. Então vamos lá para essa resposta para finalizarmos o nosso vídeo. Dito tudo isso, agora estaremos respondendo quem são os espíritos em prisão. Bom, e vamos analisar alguns fatos para trazer uma resposta satisfatória para você. O primeiro fato que nós vamos analisar ele pregou para todos os justos que aguardavam o cumprimento das promessas. Não foi isso que nós trazemos aqui, que Cristo, então, ele desceu às partes mais baixas da terra e, após a sua ressurreição, então, ele pregou para todos os justos que aguardavam um sacrifício perfeito. Tá certo? Todo mundo que estava ali, que estava no lugar de consolo, então ele trouxe essa pregação, mais de tom informativo, anunciando que havia sacrifício perfeito e que agora eles que esperavam a promessa desse sacrifício acontecer, agora eles podiam comparecer diante de Deus, porque já tiveram seus espíritos purificados ou aperfeiçoados, como queira. Essa era a esperança deles e Cristo, então, ele pregou para todos que estavam ali. Primeiro ponto. Segundo ponto que temos que analisar é que Pedro queria, quando ele citou lá em 1 de Pedro 3,18, sobre que ele pregou os espíritos em prisão, o qual no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias do dilúvio, a saber, e 8 pessoas foram salvas pela água. Quando ele cita isso, ele estava querendo falar sobre um grupo específico, ele queria transmitir uma verdade, apontando algumas pessoas específicas que viveram naquela época do dilúvio. Então Pedro, em 1 de Pedro 3,18, ele está citando um grupo específico que ele queria ressaltar ali, porque ele queria transmitir para nós uma verdade. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Ele estava citando um grupo específico de pessoas que viveram na época do dilúvio, porque ele queria ressaltar uma verdade. Beleza? Guarda isso aí. Isso vai ser importante para nós identificarmos. E que grupo de pessoas era esse que Pedro estava citando quando queria transmitir essa verdade? Que grupo de pessoas era esse? E que verdade Pedro queria ressaltar? Então, quando nós analisarmos esses fatos aqui, todos esses, nós teremos a nossa resposta. Quem são os espíritos em prisão que Jesus pregou? Então vamos lá para o texto novamente. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, ou pelo batismo, não no despojamento da imundícia da carne, mas na indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Então vamos agora interpretar esse texto aqui. É simples demais a interpretação disso, tá certo? Mas é preciso pensar um pouco. Vamos lá, irmãos, analisar o texto. Eu quero que você entenda que a resposta para quem são os espíritos em prisão está nessas poucas palavras aqui, ó. A resposta está aqui. Vamos analisar? Ele diz, os quais noutro tempo foram rebeldes. Então o texto me diz que as pessoas que Jesus pregou, em outro tempo, elas foram rebeldes. Em outro tempo, elas foram rebeldes. E eu quero que você reflita comigo na expressão foram. Eles foram rebeldes. Ou seja, houve um tempo em que essas pessoas elas foram rebeldes.
Então isso significa que elas deixaram de ser rebeldes. Por isso, elas estavam no lugar de consolo ouvindo a mensagem de Jesus. Então não eram as pessoas que pereceram no dilúvio. Isso eu já sei. Porque elas foram rebeldes, ou seja, elas deixaram de ser rebeldes. Houve um tempo em que elas deixaram de ser rebeldes. Então o texto diz que houve um tempo em que essas pessoas foram rebeldes. Isso significa, então, afirmar que essas pessoas deixaram de ser rebeldes. É o primeiro ponto. Elas deixaram de ser rebeldes. E o significado da palavra rebeldes no grego é apeitel, que significa não deixar se persuadir, recusar ou negar a fé, recusar-se a crer, negar a fé e a obediência, não obedecer. Então, a palavra rebeldes aqui é não deixar se persuadir, se recusar a crer, se recusar a obedecer. Então, o texto nos mostra, queridos, que essas pessoas nas quais Jesus pregou, houve um tempo em que elas se recusaram a ouvir. Houve um tempo em que elas foram rebeldes. O texto mostra que essas pessoas foram rebeldes. E rebeldes aqui tem o sentido de não ouvir, de não deixar se persuadir, de não obedecer, de negar a fé, de se recusar a crer. Então houve um tempo em que essas pessoas aqui, que Jesus pregou, elas não acreditaram na pregação, elas não acreditaram na mensagem, ou elas foram rebeldes. Mas houve um tempo então em que elas deixaram de ser. Porque o texto aqui diz que no outro tempo elas foram assim e foram convencidas. Então que pessoas foram essas? Que pessoas foram essas que deixaram de ser rebeldes e que houve um tempo em que elas começaram então a crer? Já que rebelde significa não crer, não deixar se persuadir, se recusar a obedecer, negar a fé, não acreditar, não dar crédito. Então, já que rebelde significa isso, então houve um tempo em que elas foram rebeldes. Elas foram rebeldes. Mas também houve um tempo em que elas deixaram de ser rebeldes. Então, quem eram essas pessoas que deixaram de ser rebeldes? Quem eram essas pessoas? Bom, antes de mostrar para você quem eram essas pessoas, eu quero te mostrar, te levar a refletir como foi a época em que Noé ele construiu a arca. Aqui diz em 2 de Pedro que Noé ele foi pregador da justiça, ou seja, houve um tempo em que Noé trouxe uma pregação, ele trouxe uma mensagem de juízo. Ele pregou que o mundo iria terminar debaixo de água e que havia a possibilidade de alguém ser salvo se essa pessoa entrasse na arca que ele estava construindo. Então a pessoa deveria acreditar nessa pregação para que essa pessoa pudesse então entrar na arca e ser salva. Essa pessoa, para entrar na arca, ela não seria levada à força para entrar na arca. Ela deveria acreditar na mensagem dele. Ela deveria crer nessa pregação. Então, a Bíblia diz que ele pregou durante esse período, ele anunciou essa destruição e as pessoas deveriam acreditar nessa mensagem. E aqui diz em 2 de Pedro 2,5, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer, percebe como ele era pregador? Ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então Noé, ele teve duas tarefas. Ele teve a tarefa de construir a arca, de colocar os animais lá dentro, e também teve a tarefa de pregar e anunciar que o juízo estaria chegando, e para alguém ser salvo, deveria entrar na arca. Então, eu acredito que Noé, ele começou a pregar, mas nem os da sua família acreditaram na sua pregação, porque era uma pregação recente, uma pregação nova, porque a Bíblia dá testemunho da justiça de Noé. A Bíblia não fala que seus familiares eram justos, mas a Bíblia diz que Noé era justo. Então Noé era justo, a Bíblia dava testemunho dele, mas não fala nada dos seus familiares. Então, eu acredito que demorou-se mais ou menos aí 100 anos para a arca ficar pronta. Por isso o texto diz que a longanimidade de Deus esperava na construção da arca, para que
as pessoas pudessem acreditar na mensagem e entrar na arca. Agora, quando Noé começa a pregar essa mensagem de juízo, nem todos acreditaram, nem mesmo seus familiares, eu acredito nisso, nem mesmo eles, porque a Bíblia diz que em outro tempo eles foram rebeldes. Então, as pessoas que acreditaram na mensagem de Noé e se salvaram pela água, as pessoas que Jesus pregou, os espíritos em prisão que Jesus pregou, eram os próprios familiares de Noé, o qual em outro tempo eles foram rebeldes, ou seja, em outro tempo eles não acreditaram na pregação de Noé. Assim que Noé recebeu a mensagem e ele começou a construir a arca, quando ele começou a pregar que havia um dilúvio, o juízo iria vir, nem os seus familiares acreditaram nele nesse início, logo no começo. Tá certo? E ele pregou sobre isso. Agora é uma mensagem difícil de acreditar. Nunca havia chovido antes. Ninguém sabia nem o que era chuva. Os historiadores dizem isso. Nunca havia chovido. O relato bíblico diz que a chuva que caiu, a primeira, foi a chuva do dilúvio. Eles não sabiam o que era chuva. E Noé estava fazendo um barco grande, não era um barco pequeno. Queridos, as dimensões da arca é mais ou menos igual a um prédio de 3 andares, de 150 metros de comprimento. Imagina aí uma embarcação mais ou menos do tamanho de um porta-avião. Noé, ele começou a construir aquela arca e demorou muito tempo para construir, porque inicialmente seus familiares não o ajudaram na construção, eu creio nisso. Por isso demorou-se tanto tempo, porque eles precisavam acreditar naquele projeto que Noé estava desenvolvendo, para que pudesse ajudá-lo. Então eu acredito que eles não acreditaram na mensagem inicialmente, e Noé começou a construir a arca sozinho, mas quando eles foram vendo aquele projeto saindo do papel, nunca ninguém tinha visto um barco daquele tamanho. Eles começaram a acreditar que havia uma influência divina sobre Noé, dando instruções específicas sobre o tamanho da arca. E eu quero dizer a vocês que existem documentários que mostram que a medida da arca era 6:1. Ou seja, a arca era inafundável. Arquitetos e engenheiros modernos dizem que a arca foi um projeto de ponta, uma engenharia de ponta muito bem construída. Conforme eles foram vendo aquela embarcação, eles foram acreditando na pregação, porque Noé também foi pregando, mas inicialmente eles não creram. Por isso o texto diz que no outro tempo eles foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, a saber que as 8 pessoas acreditaram na pregação e entraram na arca. Então os 7 familiares de Noé são os espíritos em prisão que Jesus pregou, porque eles acreditaram na pregação e por isso se salvaram. O restante pereceu. Entende bem? Então os espíritos em prisão que Jesus pregou são os ocupantes da arca, os 8 que se salvaram pela água. É isso que o texto está me mostrando aqui. Olha, deixa eu te mostrar. Os quais no outro tempo foram rebeldes. Ou seja, houve um tempo em que eles não creram na pregação. Inicialmente não acreditaram, enquanto Noé estava construindo o barco. Mas quando o tempo foi se passando, então, eles foram acreditando na mensagem. E deixaram de ser rebeldes. Ou seja, a palavra rebeldes aqui, já vimos que é apeitel, que significa não deixar se persuadir, não crer, não obedecer. No outro tempo, eles não creram, mas conforme o projeto foi avançando, eles foram vendo a embarcação, o tamanho da arca, ele falou, rapaz, isso só pode ser inspiração divina. Eles começaram a acreditar então que era um projeto divino e que o juízo viria. Então houve crença da parte deles para que eles pudessem então entrar na arca. Então a longanimidade de Deus esperou até a arca ficar pronta. Tá vendo? Até que poucas pessoas, aqui agora vai dizer, ó, poucas pessoas, isso é, 8 se salvaram pela água. Por que elas se salvaram? Se salvaram porque deixaram de ser rebeldes. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Elas deixaram de ser rebeldes, ou seja, elas passaram a crer na mensagem que Noé trazia, por isso elas começaram a ter fé para entrar na arca, e não apenas para entrar, mas para ajudar a construir, para ajudar o pai no processo. Entende? E aí, então eles se salvaram pela água. Se salvaram por quê? Porque creram na mensagem, deixaram de ser rebeldes. Então quem são os espíritos em prisão que Jesus pregou? Exatamente os 8 ocupantes da arca, porque creram na mensagem. Aleluia, o restante pereceu. Eles não têm direito, não é, à salvação porque pereceram naquela época. Isso me mostra que a salvação é algo que deve ser crido aqui. Você tem que crer na pregação aqui.
porque depois já era, não tem mais tempo, tá certo? Jesus pregou para eles porque eles aguardavam a redenção definitiva, estavam no lugar de consolo, aguardando a definição definitiva, juntamente com o restante dos crentes da antiga aliança. Todos estavam juntos. Então, queridos, os familiares de Noé, que deixaram de ser rebeldes um tempo, eles ocuparam a arca e conseguiram se salvar porque creram na pregação, entraram na arca porque acreditaram na mensagem, entraram com suas próprias pernas, não foi forçado. Eles entraram porque creram na pregação, creram na mensagem. A longanimidade de Deus operou enquanto se construía a arca para que eles pudessem acreditar. Então Deus foi longânimo, não enviando a chuva, aguardando a construção da arca, para que eles fossem acreditando aos poucos na mensagem de Noé. Deus foi trabalhando, queridos, Deus foi trabalhando. Então poucas pessoas se salvaram. Quantas? 8 se salvaram pela água. Se salvaram por quê? Se salvaram porque acreditaram na mensagem do dilúvio. Acreditaram e entraram na arca com as próprias pernas. Agora, aquelas reflexões que nós fizemos no início, analisando os fatos, Cristo pregou para todos os justos que aguardavam o cumprimento das promessas, inclusive as 8 pessoas que estavam no lugar de consolo, aguardando uma redenção definitiva. Ele pregou para todos os crentes da antiga aliança, ok? Que acreditavam que haveria um dia em que haveria sacrifício perfeito para eles subirem para o paraíso. A pregação de Jesus foi em tom informativo. Ele pregou apenas para informar, isso a gente sabe. E dentro desse grupo aqui, havia as 8 pessoas que se salvaram pela água. Então, Pedro, ele cita que Jesus pregou os espíritos em prisão, porque ele queria ressaltar, transmitir para nós uma verdade, citando um grupo específico. Nós já vimos que grupo era esse. Esse grupo era o grupo das 8 pessoas que entraram na arca e se salvaram porque creram na mensagem de destruição, de juízo, certo? Nós já vimos que grupo era esse, as 8 pessoas que entraram na arca. E agora nós vamos ver que verdade Pedro queria ressaltar. Qual é o cerne da mensagem que Pedro queria trazer? E eu quero te mostrar aqui o cerne da mensagem. O restante do versículo, que diz que também como uma verdadeira figura agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, que verdade Pedro queria ressaltar quando citou que Jesus pregou os espíritos em prisão, que aquelas pessoas se salvaram porque creram na mensagem? Que mensagem ele queria ressaltar? Ele queria ressaltar, Pedro queria ressaltar que a fé que nos faz entrar na água para nos batizar é a mesma fé que faz com que os ocupantes, é a mesma fé que fez com que os ocupantes da arca entrassem na arca para serem salvos. Então Pedro queria ressaltar aqui, e a fé que fez com que aquelas pessoas crescem na mensagem de um dilúvio, de uma destruição. Elas acreditaram que essa destruição iria chegar e que elas deveriam entrar na arca para serem salvas. Pedro queria ressaltar essa fé, que a mesma fé que fez com que eles entrassem na arca para serem salvos é a mesma fé que nos faz hoje entrar na água para sermos batizados. É isso que ele queria ressaltar. Ele queria ressaltar a crença na pregação, a crença na mensagem, porque os ocupantes da arca não foram parar na arca à força. Eles precisaram acreditar na mensagem para serem salvos. Da mesma forma, nós hoje, ele diz, nós cremos na mensagem, por isso entramos na água para sermos batizados. Nós cremos na mensagem, por isso nós entramos na água para sermos batizados. Beleza? É por isso que a fé nos faz entrar na água para ser batizado. É a mesma fé que fez com que os ocupantes da arca entrassem na arca para serem salvos. Então significa, para sermos salvos hoje temos que crer na pregação, crer na mensagem do Evangelho, que diz que temos que confessar a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Quando nós fazemos isso, nós cremos com o coração, confessamos com a boca, entramos na água porque acreditamos na mensagem. Da mesma forma, os ocupantes da arca creram naquela pregação, naquela mensagem, e não pereceram, entraram na arca com as suas próprias pernas. O que nos faz entrar na água para ser batizado com as nossas próprias pernas
é a fé. A mesma coisa que fez os crentes lá da geração do dilúvio, quando acreditaram na pregação de Noé e entraram na arca com suas próprias pernas. Beleza? Então, com isso, eu finalizo aqui a minha exposição. Onde ficava a prisão? A gente sabe que é lá embaixo no Hades. Qual era o teor da mensagem? A mensagem de Cristo não era para salvação, e sim de tom informativo, que já havia sacrifício perfeito. Ok? Em que momento Cristo pregou? Em que tempo Cristo pregou? Cristo pregou no momento em que ele ressuscitou dentre os mortos, e ele pregou para um grupo específico, pregou para os crentes da velha aliança que estavam no lugar de consolo, aguardando uma redenção definitiva. E ele traz essa mensagem informando que a redenção já havia sido feita, que já havia sacrifício perfeito e que agora seus espíritos aperfeiçoados poderiam estar com Deus. Eles vaziam o lugar de consolo, levam todos os crentes para o paraíso. E quem são os espíritos em prisão que Jesus pregou? São aqueles ocupantes da arca que creram na pregação de Noé, que estavam juntamente, obviamente, com todos os crentes da antiga aliança. Pedro cita eles porque queria ressaltar uma verdade. Eles se salvaram pela água porque creram na pregação. Nós nos salvamos hoje porque cremos na pregação e por isso entramos também na água para sermos batizados. Beleza, queridos? Então, eu espero que você tenha entendido bem, tá certo? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê o seu like aí, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, porque muita gente precisa conhecer essas verdades, estão na ignorância acerca desse texto. Eu creio que é uma revelação que eu não podia guardar para mim, por isso eu estou compartilhando com todos vocês, para que vocês possam aí anunciar para aquelas pessoas que necessitam ter esclarecimento sobre esse assunto, tá certo? Então, um grande abraço, andem no Espírito, vivam em amor, Shalom.